Em uma sessão marcada para a próxima sexta-feira, em plenário virtual, o STF retomará a discussão sobre o alcance do foro privilegiado. Quem traz as informações é a repórter de Brasília, da Jovem Pan, Janaína Camelo. Ô, Janaína, quais os motivos desta retomada por parte da Suprema Corte do Judiciário, hein, Janaína? Bem-vinda, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos que nos assistem. Olha só, isso vai ser discutido exatamente no momento que também se discute a competência do STF em analisar o caso do assassinato da vereadora Marielle Franco, né? Nessa sessão virtual que começa na próxima sexta-feira e vai até o dia 8 de abril, os ministros, o plenário da Suprema Corte, nessa sessão virtual, vai analisar o habeas corpus do senador Zequinha Marinho, que é do Podemos do Pará. Ele é réu na Justiça Federal aqui do Distrito Federal pelo crime de concussão, que é o crime aí praticado contra a administração, né? Ele foi denunciado, ele foi acusado aí de ter exigido dos seus assessores, quando foi deputado federal, isso lá em 2007 até 2014 mais ou menos, uma parte do dinheiro desses assessores para que fosse doado para o partido que o senador era afiliado na época, que era o Partido Social Cristão. E aí, então, agora a defesa do senador diz que ele exerceu cargos públicos ininterruptamente desde 2007, porque depois de deputado federal, ele foi eleito vice-governador do Pará e agora, então, senador da República. Os advogados também argumentam que os fatos narrados na denúncia teriam sido praticados quando ele estava em cargo público, né, e também em razão do cargo público, ou seja, cumprindo aí as exigências do STF sobre o alcance do foro privilegiado desde 2018, quando houve o julgamento para restringir esse foro privilegiado, né? Então, esse habeas corpus, ele foi protocolado em setembro do ano passado, foi distribuído para o ministro Gilmar Mendes, que aí, no dia 13, isso tem um pouco mais de uma semana, não foi agora, o ministro Gilmar Mendes decidiu passar essa análise desse caso para o plenário, e já incluindo aí nessa sessão virtual que vai começar agora na sexta-feira. Então, só lembrando que o caso da investigação da Marielle Franco foi parar na Suprema Corte em razão aí do envolvimento do deputado federal Chiquinho Brazão, né? Só que na época do crime ele era vereador do Rio de Janeiro e, segundo a investigação da Polícia Federal, o crime praticado aí não teria nenhuma relação, os motivos do crime não teriam nenhuma relação com o cargo atual do parlamentar, de deputado federal, né? Seria o crime aí por disputa de terras no Rio de Janeiro. Além disso, a gente sabe também que os ministros da Suprema Corte têm opiniões divergentes com relação ao alcance do foro privilegiado. E aí, Tiago, ao decidir levar esse caso aí para análise dos 11 ministros no plenário, o ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: ele escreveu no seu despacho que a discussão no plenário é relevante e, se acolhida, tem aptidão para alterar, em parte, a orientação sobre o alcance do foro privilegiado. Ele afirma também que, considerando a dimensão da controvérsia sobre o tema, a discussão poderá recalibrar os contornos do foro por prerrogativa de função e estabilizar a interpretação da Constituição sobre a matéria. Então, só lembrando que a sessão virtual, os ministros, eles apenas depositam os seus votos ali no sistema do STF, não há nenhuma discussão, mas eles podem apresentar aí voto em escrito, colocando assim a sua argumentação ali com relação a esse caso. Tiago. Estaremos então acompanhando essa votação no plenário virtual do Supremo. A Janaína Camelo ainda volta nessa edição do Jornal Jovem Pan. Bom, Cristiano Vilela, esse é um assunto que volta à pauta no caso agora do Supremo, mas também já houve muita discussão no próprio Congresso Nacional sobre isso. E eu pergunto para você, de que forma o caso Marielle Franco pode dar um novo gás nessa discussão e se pode haver alguma definição final pelo Supremo? Olha, Tiago, eu vejo que, de uma forma geral, caso concreto nunca ajuda, sempre atrapalha. Porque a análise, muitas vezes, especialmente da sociedade, ela acaba se pautando naquele caso. E uma situação dessa, que se trata do foro privilegiado, do foro por prerrogativa de função, ela tem que ser uma definição objetiva. A regra tem que ser clara e valer para todos. Não dá para ficar à margem da definição por parte do judiciário, caso a caso, situação a situação, se algo aconteceu antes ou aconteceu depois. Você tem que ter um critério. Se eventualmente é deputado, entra no foro, não é deputado, não entra no foro, o crime foi praticado quando? Ah, mas é crime continuado, então vem também no exercício do mandato, enfim, você passa a ter uma série de discussões. Eu vou na seguinte linha: é melhor você ter uma regra
clara, objetiva, que valha para todos, do que você não ter regra nenhuma na tentativa de criar algo mais justo e mais interessante e que atenda mais o clamor da sociedade. Bom, Dora, essa discussão volta então ao Supremo e tendo como base o caso Marielle Franco, as investigações. E você acredita que o Supremo pode dar essa palavra final ou ainda teremos outros capítulos com discussões do Congresso Nacional também? Olha, nesse caso pode até dar a palavra final, mas juntando esse caso com essa proposta do Congresso, dos governadores, que é tudo em função do caso Marielle, é sempre assim. Acontece um caso, aí todo mundo corre atrás. É tudo muito bonito, mas é uma enxugação de gelo. Vocês me desculpem, é uma enxugação de gelo. Porque o que a gente está, nós estamos diante, vimos um retrato mínimo do que aconteceu no Rio de Janeiro sobre essa contaminação, dessa falta, essa tomada, porque o crime está tomando o poder. Né? É isso que está acontecendo, a tentativa é de tomar o poder. Então o enfrentamento não é por uma mudança da legislação aqui, uma modulação do Supremo ali, então fica todo mundo fingindo que estão atuando, só que a gente não é obrigado a fingir que está acreditando, porque qual é a questão? A questão é a tomada de posição de todos os poderes, de todas as instâncias, sob a condução do governo federal, para ver como é que se consegue ou mudar a legislação na Constituição, porque foi na Constituinte que se fez essa descentralização, e aí realmente o poder central fica sem instrumentos, para saber como é que o Estado se organiza para enfrentar o crime cada vez mais estruturado, que eu não sei aonde a gente vai parar com isso que estamos vendo agora no caso Marielle. O importante é a gente olhar um deputado federal, um conselheiro de Tribunal de Contas, um delegado-chefe de Polícia Civil e tem muito mais, não fica por aí. Por isso é que eu chamo de tudo isso que a gente viu agora uma enxugação de gelo. Ô Vilela, só mais uma dúvida. O Supremo, claro, vai se posicionar porque foi provocado, mas o Congresso não tem, então, a prerrogativa, a Dora cita a Constituição de 88, a prerrogativa de discutir isso, mas muitas vezes o próprio Congresso não quer discutir porque não vai legislar contra uma causa própria, vamos dizer assim, né? É um tema difícil do Legislativo se posicionar. A pressão da sociedade, de uma forma geral, ela acaba sendo sempre contra prerrogativa de função, contra tudo isso. Agora, existem algumas situações, talvez nesse caso envolvendo o deputado Chiquinho Brazão, por exemplo, eu vejo que o foro por prerrogativa de função ele acaba sendo até positivo, porque você tira o processo do Rio de Janeiro e, diante dos elementos que estão sendo colocados, é um pouco temerário o processo caminhar, por exemplo, dentro da seara estadual. Então, é um tema que ele não pode ser analisado dentro de paixões políticas. A gente tem que analisar também, no dia a dia, você pode ter determinadas reprimendas feitas por adversários políticos no foro local. Eu vejo que é fundamental que, em alguns casos, você tenha, sim, o foro por prerrogativa. Agora, você tem que ter processo andando com celeridade, você tem que ter justiça efetivamente sendo feita e uma regra clara. Pior do que você não ter, você ter uma regra ruim, é você não ter regra. Aí realmente fica complicado em cada caso ser analisada uma questão.